Olá pessoal, estamos começando o ISECcast. Desta vez estamos aqui no mês de outubro, já finalizando o mês, e resolvemos então tratar de um tema bem atual para nós, porque comemoramos no dia 31 a Reforma Protestante. E nada melhor do que a gente aproveitar esta celebração, esta comemoração, para falar sobre este tema. Mas nós não queremos apenas falar de história, talvez repetir o óbvio. A gente quer bater um papo um pouco mais inusitado, diferente, porque a gente às vezes fala e ouve sobre reforma, nos consideramos pastores reformados, faço parte de uma igreja reformada. O que tudo isso significa? Mas para a gente poder entender, a gente tem que também resgatar a história. Então voltar ao tempo ou no tempo, para fazer aí um breve relato histórico, também será importante. Esse é o nosso segundo podcast. O ISECcast está no ar, hoje com um convidado muito especial, Pastor Almiro. Pastor Almiro está conosco aqui há alguns anos, como membro da nossa igreja, e além da sua formação teológica, ele também tem outras formações, vamos falar um pouquinho sobre isso. Ele é professor da Universidade Federal, e na área de filosofia, professor de mestrado, já coordenou o grupo, coordenou o curso, né, não o grupo, o curso de filosofia. Enfim, é um prazer, pastor Almiro, estar com o senhor. Queria já cumprimentá-lo, e se faltou alguma coisa na apresentação, o senhor, por favor, complete. Tá bom, eu agradeço o convite, né, de estar mais uma vez falando sobre esse assunto. E eu acho que é importante a gente resgatar, porque nem sempre a gente dá o devido valor à importância, né? Mesmo que a história ela faz referência à reforma, tanto a história secular como também, sobretudo, a história eclesiástica, mas muitas vezes a gente não dá aquela atenção que ela merece. Eu acho que ela é um marco histórico, não só para a igreja, mas para a sociedade. Ela é um marco, de antes e depois da reforma. E é interessante que a gente está falando sobre reforma, e quando chega nessa época, a gente tem um hino da reforma que as igrejas cantam, né? Castelo Forte. Nós temos também, geralmente, se recorda de Lutero, se recorda das 95 teses. Esses são os assuntos que acabam ficando mais em evidência. Mas fala para nós aí o que aconteceu antes da reforma, pré-reforma, não é? Reformadores que existiram antes de Lutero, pelo menos alguns nomes que o senhor conseguir lembrar aí, para poder citar, né? E para depois a gente caminhar na reforma com Lutero e as três reformas, né? Que comumente a gente aborda quando a gente está tratando deste assunto. Em termos de mais próximos à reforma, e no século XIII, a gente já tem um movimento conduzido por um movimento chamado os valdenses, né? Pedro Valdo, ele era um filho de uma família rica, e ele leu aquele diálogo do rico com Jesus, e onde ele pede dar tudo aos pobres e seguir. Aí ele entendeu e largou tudo e seguiu, na visão dele, a Jesus, e criou todo um movimento em 1140 que se estendeu e sobreviveu no norte da Itália, né? Que a Igreja Católica não conseguiu sufocar, mas não é considerado propriamente uma reforma, que era um grupo que tinha já, de certa forma, uma tradição e não influenciou na reforma da Igreja Católica. Valdenses o nome. Valdenses. E qual seria a ligação deste grupo na formação dos puritanos ou de pessoal que se isolou? Tem alguma ligação ou não? Tem ligação, porque mesmo que às vezes não consegue fazer um linha de tempo contínuo, né? Mas tem relação com os anabatistas e com os grupos, né? E, inclusive, tem remanescentes na Argentina. Né? A minha pergunta tem a ver com o fato de que o senhor disse que ele foi motivado pelo diálogo do rico, né? Que chega Jesus, o jovem rico, perguntando o que deve ser feito para
para ter vida eterna, e Jesus diz, olha, cumpra os mandamentos, né? Aí ele diz que cumpria todos os mandamentos, mas como Jesus sabia que faltava, ele falou que cumpria todos, mas ele tropeçava num, né, o da cobiça, né? Porque ele disse, então vai lá e vende o que você tem, dá aos pobres, a metade aos pobres e vem me seguir. E eu sei que tem uma ligação com aqueles que fazem voto de pobreza, que às vezes acha que a vida cristã e a santidade e esse caminho com o Senhor, né, e isso tudo fez parte desse processo que foi evoluindo para a reforma. Mas tem mais duas figuras importantes. O Wycliffe, que é inglês, né, no final do século XIV, né, 1380. Aí já está pertinho, né? Que inclusive ele era professor da Universidade de Oxford, e ele começou a traduzir a Bíblia, inclusive para a língua inglesa, né? Mas depois ele se envolveu, inclusive, com o parlamento e tal, mas faleceu e não conseguiu levar adiante. E o João Hus, que é muito conhecido, né? Que baseado nas ideias de Wycliffe, ele tentou movimentar, é um tcheco, né? Tentou movimentar, e ele foi alvo da Inquisição. João Hus. Ele foi morto, queimado, cujas cinzas foram jogadas no rio, coisa desse tipo, que a tradição nos diz. Ele foi morto em 1414. 1414. Savonarola, sabe algo? O que nós temos de Savonarola? Ele não tem uma ligação direta com a reforma. Não. Porque haviam tentativas dentro da Igreja Católica, às vezes de reforma. Ele foi talvez mais um missionário do que um reformador. Né? Talvez a característica dele, a gente pode dizer que ele foi muito mais um missionário, né? Porque dentro da Igreja Católica não significa que não havia movimentos que queriam também uma igreja mais purificada, uma igreja mais consagrada. Então houve também isso em vários momentos da história da igreja. Mas acho que ele dá para relacionar mais com missões do que com reforma. Tá bom. Pastor, e agora focando na reforma mesmo, a data da reforma, né, 31 de outubro de 1517, então há pouco tempo atrás nós comemoramos 500 anos, né? Elementos que cercaram então essa data, né? A data que dá para nós a data que a gente celebra da reforma. Quais são os elementos de destaque que o senhor apontaria em torno aí do 1517, aí vem a questão das 95 teses, as lutas de Lutero e etc., mas eu acredito que não foi algo isolado, tinha mais outros eventos simultaneamente acontecendo. Na verdade, que assim, a reforma ela tem várias interpretações, né? Todo movimento, todo processo da reforma tem várias interpretações, né? Mas sabe-se que pelo menos três fatores influenciaram muito, que é tanto no campo da economia, né, como no campo da política e, sobretudo, no campo da religião. Então, são os três pilares que estavam em movimento, né? Então, a reforma, assim, ela não aconteceu de forma isolada, ela é fruto de um movimento, né, que se estava dando, já saindo um pouco do mundo medieval para um mundo moderno. Agora, nesse sentido, é importante pensar que Lutero, ele era professor da universidade, uma universidade que Frederico III fundou em 1502, e ele se tornou professor em 1514. Ele era professor de teologia lá, e onde ele lecionava Salmos, Romanos, né? E paralelo a ele tinha outros professores, né? Que trabalhavam junto, inclusive o reitor da universidade, né, também trabalhava com as ideias, né? Então as 95 teses são fruto de debates dentro da universidade. Repete o nome da universidade? De onde? De onde era? Lá de Wittenberg. Wittenberg. É uma universidade nova, fundada pelo príncipe. Pelo príncipe. Né? Frederico III, né?
e convidou então Lutero para dar aula, né? E lá ele desenvolveu já debates com ideias. Mas o prazo foi bem pequeno, em 1514 para 1517, que é a data da reforma. Não foi muito... Período longo, não. Não foi muito tempo, não, né? Mas, paralelo, Karlstadt, que depois vai na discussão com Eck. Quem? O senhor falou um nome meio complicado aí. Karlstadt. Karlstadt. Ele vai desenvolver um debate com Eck, que era católico, defendia as doutrinas católicas, e Karlstadt, ele defendia também as ideias da reforma. E ele convidou Lutero, inclusive, para esse debate, em 1519, já depois das 95 teses. Né? E é um momento assim que a Dieta de Worms, né, depois que acontece em 1520, né, 19 e 20, né? Então tinha um grupo de professores da universidade debatendo as ideias da reforma, né? Então não são assim fruto só de Lutero. Ele tornou-se, né, a figura central, né? Pastor, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre o pano de fundo. Como estava a igreja naquela situação, né, que despertou essas pessoas como Lutero e outros reformadores a pensar numa solução, né, para aquela situação religiosa que já estava insuportável, né, para quem queria levar Deus a sério, a Bíblia a sério, né? Que a gente poderia também destacar de pano de fundo? Então, um dos fatores fortes para a reforma foi a questão religiosa, a corrupção do clero, né? A corrupção da igreja e, sobretudo, as ideias das indulgências, né? A venda. E isso fazia, de certa forma, facilitava de quem tinha dinheiro, porque ele não precisava se preocupar com pecado, já pagava adiantado pelas indulgências, então os ricos estavam em situação privilegiada. Situação privilegiada. E isso foi, vamos dizer assim, a gota da água na Alemanha, porque a Alemanha, nesse momento, economicamente, passa por situação difícil. Tá? E aí a exploração, né, dos dízimos e das indulgências e a corrupção da igreja, né, e Lutero desenvolvendo as suas ideias a partir do estudo de Romanos, estudo dos Salmos, onde ele vai concluir que a salvação não é por meio dessas ofertas, mas é por meio da graça. Então aí que ele vai desenvolver a sua teoria da salvação pela fé, pela graça, né? Romanos 1, né, parece isso, que é o destaque da reforma lá. O justo viverá pela fé. O salmo de privilégio mais importante é 118. 118. Entre os salmos, ele gostava do salmo 118. Bom, então até aqui a gente viu um pouquinho da história e o pano de fundo da igreja, né, que levou esses homens a questionar e a começar a propor algo novo, uma reforma para a igreja. Corrupção, venda de indulgências, o trato com todo o dinheiro e com toda a circunstância econômica que estava existindo naquela época. Ok, mas vamos mudar então de o senhor quer completar alguma coisa? Eu acho que talvez convém lembrar que a reforma isso é da Alemanha, né? Mas tem a reforma da Inglaterra e da Suíça. Não, então é isso que eu queria fazer, mudar de pauta aqui um pouquinho. O senhor, nós já conversamos em outra situação e o senhor fala de 3 reformas, né? Então eu gostaria que o senhor falasse para nós quais são essas 3 reformas, quais são as ligações entre elas, tem ligação, não tem, e quais são os pontos comuns e os pontos divergentes entre essas 3 reformas. Então, a segunda reforma, vamos dizer assim, é mais próxima de reforma mesmo, é a reforma na Suíça. Só que ela tem 2 momentos. Tem um momento que ela começa em 1520, com os Zwingli,
E ele elabora 68 teses também. Né? Então, além das 95 lá de Lutero, que nós aprendemos algo novo, essas 95 é fruto de um debate de Lutero na faculdade, não é isso? Então teve contribuição de outros professores ali daquela universidade. Agora tem essas 67 a 68. 67 a 68 dos Zwingli's. E ele começa, inicialmente, não tem nenhuma relação, apesar que a imprensa já existia e que contribui muito para a divulgação dos textos. Né? Lutero escreve o comentário de Romanos de 1520, né? Mas Zwingli não teve conhecimento inicial. Ele começa o movimento aí por volta de 1520. Isso vai tomando corpo, né? Tomando corpo e chegar num ponto de uma revolução civil, né, em Zurique, onde ele morre nessa revolução em 1531. Né? E aí ela era, vamos dizer assim, na região que chama dos cantões alemães. Depois sim, ele começou a debater com Lutero, divergindo da ceia. Tá? Que a visão de Lutero era consubstanciação e para ele era memorial. Então eles divergiam, era o ponto de divergência. Mas ele é menos enfatizado, porque se enfatiza muito a reforma de Calvino. E a reforma de Calvino acontece em 1536, que a princípio não tem muita ligação com a reforma de Zurique, né? Em Genebra. Né? E essa data é por volta, normalmente, a referência de 1536, que é conhecido como a reforma calvinista, né? Que tem também alguns pontos divergentes, né? Mas aí já circula mais, né? As ideias reformadas, a reforma já estão em circulação. Né? Então nós temos três países que também fazem parte aí desse processo, né? Além da Inglaterra, né? Não, além da Inglaterra tem mais três? Quais seriam? Dois países mais a Inglaterra. Dois países, a Suíça, Alemanha e Inglaterra. E no caso de Calvino... mais em Genebra. Né? E a diferença é que ele criou mais uma teocracia, né? Uma forma de governo mais centralizado, mais teocrático, que é chamado. Né? Agora, a terceira reforma, que é até anterior à calvinista, que começa em 1534, com Henrique VIII. Então, Henrique VIII, essa reforma na Inglaterra, ela tem uma especificidade, que ela se estende até que ela se consolida. Que passa por Henrique VIII, passa por Eduardo VI, passa por Maria e chega em Elizabeth I, que de fato consolida um pouco mais a reforma em 1558. Mas aí há todo um processo distinto, porque envolve mais política, envolve mais liturgia até específica. Então, essa é uma reforma que tem elementos particulares em relação a demais. Ligação com a Igreja Anglicana? Exatamente. A Igreja Anglicana que começa a se configurar com Isabel I. Se confunde. Mas alguns dizem que, na verdade, levou quase 100 anos ou mais até que tomou corpo, porque havia um ir e vir em relação à reforma, e havia a guerra civil também, que entra no meio, na Inglaterra, né? E aí surgem os puritanos e os separatistas na Inglaterra, que são influenciados pela reforma da Suíça, que não concordam com esse tipo de reforma, e aí começa a haver conflitos, né? Envolve a guerra civil, não só questão religiosas
questões religiosas entre os segmentos diferentes, mas também economia e política, lógico, né? Uhum. Mas lá tem aspectos específicos e é o que nós temos hoje aqui no Brasil, que é a igreja anglicana ou episcopal. Né? Episcopal. Ok. Pastor, eu acho que foi excelente essa primeira parte aí, com esta aula aí, com um conhecimento bem geral. Agora eu queria falar de herança, a herança da reforma, aí não apenas a herança imediata, que foi algo que aconteceu lá na Idade Média, né? Mas nós precisamos um pouco mais do que ficar preso lá em 1500, 1530, 1540, pensar aqui um pouquinho na herança, né, que nós temos hoje. Aí eu queria saber do senhor o seguinte: hoje nós falamos assim, de que igreja você faz parte? A Igreja Cristã Evangélica é uma igreja reformada, né? A sua teologia é uma teologia reformada? O que nós queremos dizer quando a gente fala sobre igreja reformada, teologia reformada? Existe uma definição, uma forma da gente descrever o que é uma igreja reformada e descrever o que é uma teologia reformada? Ou o senhor acha isso confuso? Não, acho que dá para tentar fazer uns destaques aí em relação a isso. Primeiro porque, pensando na igreja reformada no Brasil, então nós temos a igreja que tem uma relação histórica com essa reforma. Uhum. Né? Então nós temos a igreja luterana, que lógico que tem uma relação com a reforma luterana. Já citou a anglicana? A anglicana. Episcopal. Porque no Brasil, na verdade, a luterana teve dois movimentos no Brasil. A imigração luterana e depois o movimento missionário por missionários norte-americanos luteranos, né, aqui no Brasil. Agora já a reformada vindo de Calvino, né, que veio mais via Estados Unidos, né, porque é a igreja presbiteriana, que se diz calvinista, mas ela não vem da Suíça, ela vem via missões norte-americanas. Então é um calvinismo de segunda mão já. Vem via... Primeiro... E tem o movimento da reforma aqui no Brasil, mas muito pouco, também de Zurique, de Zwingli também tem. Uhum. Então, essa relação aí com a reforma luterana e reforma calvinista. E temos também a relação com a reforma na Inglaterra. Então, diríamos assim, há uma relação histórica com pelo menos com esses três ramos, né? Muitos batistas não querem que se chama protestante, né? Querem ser evangélicos. Então, o que acontece com a igreja chamada evangélica, né? Que não tem uma relação direta com a reforma, né? E o que se poderia dizer que tem a ver com a reforma? Acho que dá para identificar, eu identifico por três aspectos. Além da relação com a história, né? Com a liturgia, tá? Com a liturgia, com o credo, né? Com o credo, que são dois elementos que a gente pode identificar, né? Que no caso são 5 solas da reforma, que a igreja que confessa, né, é reformada, porque ela confessa que só a fé, só Cristo, só a graça, só as escrituras, né? Só Deus, né? Só Deus. Só a Deus glória. Glória, né? Então a igreja que mantém esses fundamentos... Esses 5 solas, eles estão vinculados especificamente a um reformador dos que foram citados, ou esses 5 solas é um resumo de todo o movimento de reforma? Eu diria assim que é mais um resumo da reforma, né? Da reforma, porque... Que elegeu 5 elementos inegociáveis. Porque a graça
passa menos na anglicana, mas também tem graça lá, não é só. Não é sem graça de não tudo. Não é sem graça de tudo. Mas que mais se identifica, vamos dizer assim, com a Igreja Católica ainda, né? Não tem nada contra os anglicanos, né? Mas então acho que mais um resumo: as Escrituras, a fé, né? a graça, Cristo e Deus, só Deus. Então acho que isso em termos de credo, né? Então isso identifica uma igreja reformada que mantém isso. Agora outro também na liturgia um pouco, né? As igrejas, né? Lógico que mudou muito a liturgia, né? Mas o que mais se identifica então na liturgia com a reforma são ainda os luteranos, né? Mas os luteranos, mesmo os luteranos, eles, como o senhor disse, tem duas igrejas luteranas hoje enraizadas no Brasil. Sim. Uma delas parece que é menos litúrgica do que a outra, né? Ou não? Eu acho que em termos de liturgia, talvez a Missouri, né? O segmento que vem dos Estados Unidos, né? Vamos dizer assim, quer ser mais crente, entre aspas, né? Vamos dizer assim, não vamos julgar, mas são mais fundamentalistas. Não vamos julgar, mas entre eles, aí não somos nós que estamos julgando, então agora só fazendo um resgate. Sim, sim. Eu já convivi com luteranos, entre eles têm movimento evangelístico e missionário para a conversão dos próprios luteranos. Isso veio o movimento dos Estados Unidos, veio para isso. Né? Porque aí eles começam a dizer o seguinte: olha, tem luterano que a liturgia e o culto dele é apenas uma formalidade, cumpre ali mas aí a gente começa a perceber um movimento evangelístico e eles celebrando conversões dentro do próprio luterano. Agora nós temos tantos convertidos e tantos não convertidos. Isso dados em congressos, em eventos assim públicos, eles não escondem isso, né? Eles celebrando que dentro do luterano, vamos aqui supor, né? Tem 100 luteranos na cidade tal, dos 100 já tem 30 convertidos, né? Então eles já começam a estabelecer essa diferença entre o luterano por tradição, o luterano por herança de família ou por história, e o luterano convicto que já ora, já crê em Jesus Cristo, já tem certeza de vida eterna, etc. Né? Tem. Esse movimento, inclusive, tem um movimento meio pentecostal, não tinha no meio deles. Hoje eu não sei como é que está, né? Tinha no meio deles, né? Agora, lógico, os presbiterianos que se caracterizam, declaram como calvinistas. Como calvinistas e como, então, uma igreja reformada, né, da teologia reformada, inclusive, tem saído vários textos em relação a isso, né? Tentando mostrar o que é uma igreja reformada e tentando voltar para uma igreja reformada. Então, os presbiterianos têm muito isso, né? Agora, entre os outros segmentos, entre os batistas, e que não querem dizer que são fruto da reforma, eu tenho outra interpretação em relação a isso. E, no caso, os outros movimentos pentecostais, coisa assim, né, que mantém também a essência da fé, às vezes é a mesma coisa, mas muda muito na liturgia, né? Na liturgia. E também uma outra característica é na questão da estrutura eclesiástica, né? O que mantém uma estrutura eclesiástica mais similar à reforma e que já alterou muito a estrutura eclesiástica, né? Então, alguns movimentos posteriores à reforma, que já uma segunda reforma, terceira reforma, seja lá o que for, já modificaram um pouco a estrutura eclesiástica, né? Agora, o Brasil, e eu acho que é um assunto que deveria tomar uma segunda gravação, um segundo programa. Eu nem quero entrar nele exatamente nesse momento, porque aqui nós temos a gravação e tem diretores aqui em volta de nós, né? Teve um diretor que quer saber ali, levantou um cartaz perguntando sobre contra-reforma. O que o senhor teria para dizer sobre contra-reforma? Então, a contra-reforma
Porque a Igreja Católica, a partir do século XII, instituiu a Inquisição, que era controlar os hereges. Então, queimou muita gente, né? Muita gente quis se retratar. João Hus, inclusive, foi alvo disso, né? Agora, a Contra-Reforma, ela se distingue porque ela foi feita por uma estratégia de guerra e educação e missões. Então, a Igreja Católica fez um contraponto à Reforma, né? Tentando segurar a Reforma via as guerras. Então, surge aí em 1618 a chamada a Guerra dos 30 Anos, que vai até 1648. Ela era uma mistura de contra-reforma para segurar. Então era contra a reforma. Segurar o avanço. O avanço. Outra forma foi com a educação. Então, com o protestantismo, a reforma focava muito na educação. E nessa questão da educação, me parece que Calvino saiu um pouco na frente, ou não? Parece que o aspecto educacional vinculado ao calvinismo parece que é muito forte. Eu diria que eu privilegiaria ainda Lutero. Lutero. Porque ele fez muita coisa nesse sentido da reforma. Mas Calvino também fundou uma universidade em 1555, salvo me engano, uma universidade se tornou muito conhecida, e ele trabalhou também com educação. Então a educação foi a forma da reforma se expandir. E aí a Contra-Reforma tentou segurar, investindo também na educação. E aí entram os jesuítas. Né? Os jesuítas entram muito pela educação e pela evangelização, sobretudo os mundos novos que também estavam sendo descobertos, né? 1500, Brasil e outros, né? 1494, América do Norte. E então os jesuítas são usados como instrumento de evangelização e como tentar frear a reforma. Então a Contra-Reforma é um contraponto mesmo, né? Tentar segurar a reforma. Tentando segurar a reforma. Via educação, via guerra, né? E via evangelização. Mas eu queria partir para alguns aspectos ainda mais domésticos, mais nossos. Como é que a gente define a religião no Brasil? A igreja evangélica, protestante, a igreja no Brasil hoje. Eu já li, teve uma pessoa, não sei se é da área da sociologia inclusive, que fez um trabalho que virou livro, falando sobre a igreja evangélica no Brasil, que aí ele analisa desde as igrejas históricas, das igrejas reformadas, das igrejas pentecostais e até chegar nos movimentos neopentecostais, né, e assim por diante. O senhor, nos seus estudos, reflexões, já pensou um pouco sobre a igreja evangélica brasileira e como é que a gente olha para esta igreja? Que nós podemos falar sobre esta igreja? Eu estudei a igreja no Brasil mais ou menos até os anos 90 e pouco, né? Que eu estudei a igreja brasileira. Depois eu me afastei um pouco dos estudos atuais, né? Mas até lá eu estudei tanto as missões, né? Como também os pentecostais hoje chamados históricos, e o começo, né, dos movimentos de grandes campanhas, né, que vai dar origem aí à igreja da Cruzada, o quadrangular, né, que começa aí com as campanhas, né. E até dentro do pentecostalismo você tem o pentecostal histórico e tradicional e o neopentecostal, né? Porque eu me lembro por exemplo, igrejas, e a gente, como é história, a gente não tem nenhuma dificuldade de citar nome, mas quando começou, por exemplo, a Igreja Presbiteriana Renovada, igrejas
que começaram a surgir das igrejas tradicionais, históricas e igrejas da Reforma, elas vieram com uma carga radical extremamente grande, proibindo televisão em casa, proibindo isso, proibindo aquilo. Então, eles eram extremamente radicais, né? Isso, evidentemente, durou um período de tempo. Você tem história de igreja que era obrigada a usar chapéu no interior, o homem que não andava sem chapéu era disciplinado, bermuda nem pensar, etc. E aí, depois surgem movimentos neopentecostais que têm a valorização dos dons espirituais, eles são contemporâneos, os dons são para hoje, mas aí dá uma liberada geral nos usos e costumes, né? A mulher usa batom, brinco, esmalte, corta cabelo, calça esportes, mas continua com os dons espirituais, etc. E isso foi uma outra revolução que surgiu. E depois esses movimentos do tipo Igreja Universal do Reino, com outro tipo de estilo, né? E outra Internacional da Graça, etc., que também é uma outra vertente que surge aí na história da Igreja Evangélica Brasileira. E, no entanto, o Brasil é um país relativamente jovem, né? Por exemplo, a nossa denominação, a Igreja Cristã Evangélica do Brasil, ela é uma das igrejas antigas, junto com a Congregacional, né, no Rio de Janeiro, podemos dizer que somos pioneiros no Brasil, né? Com a vinda de Cali e o Rio de Janeiro, Igreja Congregacional. Então, considerando que nós já fomos uma denominação só, a Igreja Cristã Evangélica do Brasil e a Congregacional, né, com a sigla UISCB, União das Igrejas Cristãs e Congregacionais do Brasil, e ainda mantemos modus vivendi, não somos a mesma denominação, mas mantemos modus vivendi, então nós somos pioneiros no Brasil. Mas a Igreja Cristã Evangélica do Brasil, a data de aniversário dela é a Igreja Paulistana, a primeira igreja plantada e organizada no Brasil com o nome Igreja Cristã Evangélica, em 1901. Então nós temos hoje 121 anos, né, de organização como denominação. E essa questão que o senhor falou, da estratégia da educação, por exemplo, o complexo que nós temos em Anápolis hoje, conhecido como Unievangélica, né? A Unievangélica e o Hospital Evangélico, os missionários chegaram aqui com duas ferramentas de evangelismo: a educação e a saúde. E assim surgiu o Hospital Evangélico de Anápolis, e assim surgiu a Associação Evangélica de Anápolis com as universidades e o Couto Magalhães, que depois virou Unievangélica e hoje nem é da denominação, é uma associação indenominacional que mantém o complexo educacional lá. Então, eu só queria, para a gente fechar essa nossa gravação preciosa em celebração à nossa reforma, fazer aí mais um apanhado aí dessa realidade nossa, né, religiosa, com uma pergunta para eu não ter que ficar falando mais, porque quem tem que falar mais aqui é o senhor. Mas a pergunta é: estamos precisando de uma outra reforma? Eu acho que sempre é importante a reforma, porque a história é dinâmica, né? A história é dinâmica e há muitos fatores que condicionam a igreja, então com frequência é importante a gente rever, né? Mas eu acho que em relação ao Brasil, eu divido que temos um momento missionário, a igreja nossa que é fruto das missões, que começa aí por volta de 1860, se estende até 1940 talvez, né? Então é a igreja missionária que fruto das missões, né? Depois começa a nacionalização. Tá? Então começa a ver a igreja se nacionalizando, se desvinculando das igrejas mães, se tornando autônomas, tá? E às vezes, cortando o senhor, às vezes orientado pelas próprias igrejas que nos deram origem. Sabe por que a Igreja Cristã Evangélica se chama Igreja Cristã Evangélica do Brasil e não no Brasil? Porque os missionários chegaram aqui e disseram: olha, nós queremos fundar uma igreja brasileira e não queremos vínculo com as nossas igrejas lá de fora, para não sofrer nenhum tipo de interferência. Vocês precisam ser vocês, com as características de vocês. É até salutar e bonito isso.
Então hoje nós somos frutos de duas missões, né? A UESA americana e a UESA anglicana, ou inglesa, e nós tivemos influência de missionários americanos, de missionários ingleses, de missões diferentes, mas fundando a mesma igreja que é a Igreja Cristã Evangélica do Brasil. Essa relação da liderança nacional, quando foi surgindo, inicialmente criou com o tempo alguns conflitos. Outros resolveram isso de forma mais tranquila. A igreja presbiteriana já se dividiu, né, logo cedo, por questões da maçonaria, mas por questões do Mackenzie em São Paulo, né. Eu escrevi um livro, eu estudei todo o processo educacional no Brasil, né. Então tem um livro publicado sobre isso, onde eu estudo como as missões aqui no Brasil chegaram com um projeto educacional. Então eu passo por todas as denominações que desenvolveram a educação, né? Por isso eu digo, eu estudei o protestantismo até os anos 90, 92, 94, por aí, que eu deixei de estudar, mas até lá eu estudei, né? Então essa relação da nacionalização e depois do surgimento dos carismáticos, né, que é chamados carismáticos, os batistas, os presbiterianos, que já é um momento histórico, né, que começa aí por volta de 1960, 1900 e pouco, começa... Isso é um argumento seguinte: nós gostamos da nossa igreja, a doutrina dela é boa, só que a igreja foi ficando muito conservadora, sim, muito engessada, né? Então a gente não quer nem mudar o nome. Então é a Igreja Presbiteriana Renovada, Igreja Batista Renovada, Igreja, né? Foi assim que começou a surgir esses movimentos de renovação pentecostal, carismática. Mas os históricos estão aí desde 1912, né? 1911, aliás. 1912 são os batistas independentes, que também é um segmento pentecostal, de certa forma, né? E depois surgem os movimentos como a Cruzada e depois o neopentecostalismo, surgem mais para frente, né? Quando eu pergunto sobre a reforma, pastor, a gente tem vivido hoje, aí eu me pergunto se eu estou ficando ultrapassado, se o meu coração está angustiando à toa, mas eu sofro muito quando eu começo a perceber que a nossa teologia está ficando turva, que a nossa doutrina está ficando meio que... A gente está negociando coisas assim que a Bíblia não negocia, e parece que a Bíblia já não é mais a nossa base de regra, de fé, de prática. Nós já temos a Bíblia mais a opinião do a Bíblia mais o que fulano falou, a Bíblia mais o que a igreja tal está pregando. E quando você começa a tirar a Bíblia como aquela palavra infalível de Deus, e textos como dizendo, crescendo, que fala sobre os castigos de quem acrescenta, de quem tira, né, para poder mostrar a permanência da palavra, passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Aí eu fico me perguntando aqui, o que está acontecendo com o nosso país e com o mundo atual, quando você começa a abrir mão de valores, de princípios, de verdades, que há 20 anos atrás você não ouvia ninguém defender. Hoje você começa a ver as pessoas negociando isso, até mesmo por causa do politicamente correto, até mesmo por causa da pauta que está sendo discutida na nação. Eu defendo que nós devemos amar e respeitar absolutamente todo ser humano. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas eu não posso mudar a Bíblia para ela se acomodar à minha situação particular, né? Eu enfrento um problema, então agora eu vou interpretar a Bíblia para resolver o meu problema. Será que não é isso que está apontando para um momento em que a igreja vai entrar em crise de princípios e valores e que talvez vai precisar de uma nova reforma? Porque se a reforma, de certa forma, ela parte da leitura da Bíblia e da exposição da Bíblia, né? Zwingli, ele passava horas e horas a fazer exposições diretas da Bíblia, né? Pregações, reflexões positivas. Então parte
da Bíblia para Todos, por isso Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, e aliás tem uma curiosidade em relação a isso. Né? Além do impacto da reforma na cultura como um todo, para a Alemanha foi importante a tradução, porque a Alemanha não era unificada, né? E não tinha uma língua oficial, tinha muitos dialetos. E a tradução para o alemão tornou-se a língua clássica para o alemão, o Hochdeutsch, né? Mas era para o povo ler, né? E por isso a educação, a alfabetização para ler, né? Então a ideia de que a própria Bíblia ela se explica, né? Só que também com o passar do tempo, né, surgem também as heresias, né? Por isso o Minson também ele pegou a Bíblia e radicalizou e deu a Revolução Camponesa, né? Então a gente está sujeito na França, que não foi uma reforma, mas houve os hugonotes que também começaram reforma, né? E eles dispensaram a formação teológica para tentar que o leigo seria suficiente, né? Então há um risco de você deixar o leigo ler e às vezes criar suas heresias, como também quando se torna acadêmica demais, então os profissionais, né, intérpretes da Bíblia, né, que usam toda uma crítica textual, né, que surgiu lá com Schleiermacher, né, que tenta interpretar, tirar o que é mito, né, o que é verdade, e aí começam os intelectuais, os acadêmicos, muitas vezes, tentar explicar a Bíblia dentro de um contexto histórico, político, e acabam diminuindo o sentido da palavra. É verdade que Lutero é mito, já que o senhor falou em mito, é mito ou é verdade que Lutero pregou a livre consulta, mas não a livre interpretação das Escrituras? Ele tinha um controle, eu acho que é mais ou menos isso, né? Uhum. Quer dizer, a Bíblia era só do clero, aí ele prega que a Bíblia tem que estar na mão de todo mundo. Porém, a interpretação da Bíblia, porque vai além da mera letra, o que passa, né? Uhum. Então ele nos escritos, vários escritos que os comentários, né? Por exemplo, sobre o Sermão do Monte, então ele interpreta o Sermão do Monte, que o Sermão do Monte, quando seria perfeito, como é perfeito o Pai, ele interpreta que isso significa exatamente para chamar a atenção que nós precisamos da graça. Então o Sermão do Monte é muito para chamar a atenção da nossa necessidade da graça de Deus. Ou seja, o padrão é muito alto para você conseguir sozinho, sem a graça. Sem a graça não é possível. Pessoal, eu acho que a gente tem que terminar. O papo tá bom, mas o tempo tá muito grande, e aí nossos irmãos terão trabalho para editar e filtrar e colocar aqui aquilo que realmente é relevante sobre a reforma, que está completando aí 535, né, anos. Não, 505 anos, né? 505 anos, que 35. 505 anos de 1517 para 2022. Então nós temos aí 505 anos de reforma. Pastor Almiro, professor Almiro, muito obrigado, sempre é muito bom conversar com o senhor, né? E parabéns pela memória, tantas datas, tantas coisas que o senhor citou aí de cabeça, e a gente percebe que realmente o senhor tem uma memória muito boa, e eu creio que foi relevante para você que gosta de um assunto como esse. Tenho certeza que você vai se deleitar com o nosso cast de hoje, né, sobre a reforma protestante. Quero agradecer também aos nossos irmãos que estão aqui nos filmando, que Deus possa abençoar a todos nós, e que a igreja possa ser pura, e preservada como noiva que está sendo preparada para o encontro do noivo, né?
e que nós possamos fazer parte dessa igreja que o Senhor está preparando para aquele glorioso dia. Muito obrigado a todos, Deus abençoe. Assim terminamos mais este cast.